Olá, amigos do canal Connect Work. Estamos aqui para mais um episódio desse canal que é para você, empreendedor, você que está iniciando o negócio, você que já tem um negócio em andamento e deseja, quem sabe, pegar aqui dicas, insights poderosos e aprender com a história de pessoas incríveis. E hoje tem uma pessoa fantástica que já já você vai conhecer, mas antes disso, eu quero te pedir que você clique aqui embaixo no sininho, marca aí o sininho para sempre que a gente tiver um novo episódio você ter essa informação e poder estar assistindo os nossos episódios que sem dúvida vão transformar aí o seu negócio devido a tantas informações importantes que a gente coloca aqui no nosso canal. Então você seja muito bem-vindo a mais esse episódio e a história de hoje vocês não vão acreditar. É uma história incrível que teve algumas transições ao longo da vida e hoje não é simplesmente um entrevistado. Hoje é um mega entrevistado, uma pessoa especial para mim. É inclusive hoje o meu mentor, uma pessoa que a gente está muito próximo, né, parceiro em alguns negócios. E eu quero apresentar para vocês nesse momento essa pessoa incrível que é o meu amigo, parceiro e mentor, Paulo Bento. Olá, que honra, Seja bem-vindo, que Paulo. honra estar Obrigado aí aqui por com ter você, aceitado o que honra estar convite. aqui na Four Makers. Isso é fantástico, é uma oportunidade de levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, né? Esse conhecimento que na minha crença, na minha percepção, empreender é o maior desbloqueio que existe na face da Verdade. Terra. E se nesse podcast a gente estimular pelo menos uma pessoa a sair da CLT e começar a empreender, agora já valeu a pena ter vindo aqui. Fantástico, fantástico. Hein? É muito importante, né, Paulo? A gente que já teve a experiência de passar por várias carreiras, né? Podemos falar assim. É interessante que assim, eu nunca fui CLT, né? Sempre fui servidor público, tive meus negócios desde cedo. Não experimentei CLT, mas eu vi dentro de casa os meus pais, né? A minha mãe, muito especial, sendo CLT. E eu vejo hoje, ela no final da vida, o que é a consequência de uma pessoa que sempre é CLT. Então, nós aqui queremos motivar você, não para largar tudo de qualquer forma, não é assim que funciona. Mas, quem sabe, você entender o que é ser um empreendedor e poder começar, quem sabe, fazer em paralelo, fazer algo diferente e, principalmente, e é o que a gente vai falar aqui, você vai perceber. Transformar, quem sabe, uma habilidade sua, um dom, um talento, em algo inovador que pode se tornar um negócio. E Paulo, a gente tem aí um ano, né, que a gente deve, mais ou menos um ano, né, que a gente se Sim. conhece, que a gente está participando aí de alguns eventos juntos. Foi fantástico o primeiro evento que eu participei, né, transformador. É, a gente, mesmo depois de fazer alguns treinamentos, alguns cursos, a gente acha, né, que está preparado, né, para tocar a nossa vida empreendedora, mas eu percebi, depois que eu conheci você, o quanto é importante a gente estar sempre se atualizando e mantendo o nosso mindset, mantendo a nossa mentalidade brindada de tantas informações negativas que a gente tem no mundo. Mas antes da gente entrar nesse momento atual seu, eu queria conhecer o Paulo Bento lá de trás, né? O Paulo Bento, qual é a sua origem, né? Da onde você veio, eu sei, mas eu quero que você conte aí para os nossos amigos, espectadores, empreendedores, da onde surgiu o Paulo Bento, como é que foi o seu início de vida, e a gente a partir daí vai conhecer esse cara fantástico. É uma honra falar sobre esse assunto. Eu tenho um orgulho muito grande sobre o meu passado, até mesmo porque depois que eu descobri que a energia vital se renova pelo orgulho das nossas histórias. E quando eu descobri isso, eu passei a ter esse orgulho fantástico aí sobre o meu passado. Eu vim de uma família muito pobre, muito simples, muito humilde, no interior do estado de Goiás, em uma região chamada Vale das Brisas, no interior, né, de Goiás. E passamos fome, necessidade, passamos por várias situações onde um pai alcoólatra, usuário de drogas, e eu fiquei Nossa, com ele sozinho. Eu e meu pai morávamos juntos, só eu e ele, porque ele foi meio que, em função das suas violências, dos seus comportamentos, ele foi excluído da família. E eu fui morar com meu pai, tinha 5 anos. Então foi esse o meu primeiro ato de empreendedorismo. Optar por ficar com meu pai, por saber que ele precisava de mim. sim, E eu precisava atitude cuidar do meu nobre, pai. né? Então, com 5 anos, eu optei por ficar com meu pai, por saber que eu ia passar por situações e cuidar como eu cuidei do meu pai.
E durante esse momento, Deus já vem ali despertando em mim o empreendedorismo, a liderança. Quantas e quantas vezes eu fui no boteco buscar meu pai? Quantas e quantas vezes eu fui na rua buscar meu pai, no boteco, bêbado, caído? E quantas vezes eu me lembro de que as pessoas queriam bater no meu pai, e uma vez específica, essa vez não sai da minha imagem, as pessoas, um grupo de jovens queria matar meu pai, porque meu pai, como ele ficava bem alterado, ele xingava, provocava as pessoas, então, e as pessoas queriam matar meu pai. E eu negociando ali, como que Deus age, né? Eu já estava negociando, ia empreender, negociar, e eu já E isso ainda negociava com 5 anos de na sua idade. Eu infância, já né? comecei com isso, né? E hoje eu digo muito que meu pai, nas várias tentativas de suicídio dele, uma vez ele pulou de uma árvore e quebrou os 2 braços e as 2 pernas. E eu cuidando do meu pai ali, nessa época eu já estava com 10 anos cuidando do meu pai. E eu pensava assim, eu virei para Deus, falei, mas Senhor, por que eu? Tanta criança brincando agora, tem tanta gente brincando, por que eu tenho que ficar aqui cuidando do meu pai? E lamentando com isso, e ali naquele momento eu tive meu primeiro encontro com Deus. Ali foi meu Nossa. primeiro encontro. Eu me lembro, aqui na região de vocês não conhecem, vocês não sabem o que é barracão? Você conhece o que é barracão ou não? Um Não. barraco pequeno, é um Nós cômodo. usamos muito aqui a expressão barraco, né? Que é Barraco, então dentro quer de. dizer barraco, era um cômodo, meu pai morava num cômodo onde fica vários cômodos, assim, Sim, várias sim, sim. pessoas na mesma. Então eu cuidava ali do meu pai, eu me lembro dando banho nele, e essa luz muito forte diz para mim: calma, filho, você está sendo preparado para um propósito maior que te espera aí na frente. Ou seja, era a voz Era uma voz realmente ali já me intuindo, poderosa, já me já dizendo já isso. direcionando você na infância. Eu sempre liderei, sempre coordenei grupos, sempre liderei, sempre tomei frente. Então, aonde eu estava? Eu me tornei jogador de futebol, fui artilheiro do Campeonato Goiano, fui reconhecido como o melhor atacante do estado de Goiás, categoria de base, então estava sempre na frente. E quando o meu futebol começou a cair, e eu não sabia exatamente que estava tudo preparado para fazer o que eu faço hoje. E quando o meu futebol começou a cair, eu já não conseguia mais escrever com a mão direita. Foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Hoje eu sou canhoto. Eu não conseguia mais chutar com a perna direita. Foi quando eu aprendi a chutar com a perna esquerda. Hoje eu sou canhoto. E eu não conseguia mais andar em uma linha reta. Então, no Instituto Neurológico de Goiânia, com o Dr. César de Paula, eu descobri um câncer. Um tumor que pressionou o meu cerebelo Caramba. e fez com que eu perdesse os contatos do lado direito. Esse momento você já era um jogador profissional. Eu estava chegando no profissional, estava como juvenil Você ainda. estava ali na fase juvenil, Isso, adolescente. para chegar. Aí, dentro disso, o Dr. César de Paula me disse: você nunca mais vai poder ser jogador de futebol. Então, pai suicida, meu pai, de tanta tentativa, conseguiu o suicídio. Pai usuário de drogas, alcoólatra, abuso sexual na infância, problemas na infância, me tornei jogador, veio um câncer. Aí foi lendo a história de Jó, de tantas coisas que ele perdeu. Eu falei, cara, deixa eu aprender um pouco. Falei, vai estudar Jó pra você deixar de ser vítima um pouco. Porque eu tava ali, né, achando que Deus conspirou, parou o Que mundo. era só você. Ele Só parou o contra mundo você. pra me sacanear, né? Então tem gente que pensa isso, né? Sim, Que sim. Deus para tudo, né, pra sacanear. Não, pra te sacanear. Então ele parou. São 8 bilhões Como de se você pessoas na fosse o único humanidade. escolhido, né? Então ele parou. São 8 bilhões de pessoas na humanidade, ele parou pra te sacanear, né? Então é isso. Aí realmente eu estava muito vítima, foi quando eu fui intuído então para escutar a história de Jó, e eu comecei a ver então algumas parábolas que eu sou apaixonado aí na vida de Jesus, me tornei cristão. E foi aí que eu comecei então a entender que tudo aquilo ali era um preparo, né, para trabalhar minha resiliência, para trabalhar as minhas emoções e para entender o que eu não conseguia. Eu li ali e não conseguia entender quando o apóstolo Paulo dizia, né? Renovar o seu espírito pelo novo modo de sentir. Como que renova o espírito? Né? Sim. Orando? Não é. Né? Então, indo para a igreja, renova o espírito? Não. E uma fase da Você vida. tem que viver. Né? Então, eu fui vivenciar isso. Sim, Então, sim. aí eu fui renovar. E Sim. uma fase da vida que, naturalmente, um juvenil adolescente ainda não tem a Não maturidade tem. para absorver tamanha Sim. pancada, né? Sim. Sequência de pancada, Sim. né?
Então, Sim. ou seja, você foi forjado no fogo, né? Sim. Ah, Existem pessoas que evoluem naturalmente. E existem pessoas que evoluem naturalmente. na Aí no meu pancada, né? caso foi naturalmente, foi na pancada mesmo. E dentro disso me ajuda muito porque não existe como, nos vários negócios que eu tenho hoje, nas várias empresas, vários negócios que eu tenho, tem adversidade todo dia. Né? Então, quer dizer, hoje comecei às 6 horas da manhã, 6 horas de adversidade, já vai verificando. Tem um grande americano, né? Um grande CEO americano chamado Paul Sturges, ele tem uma frase que ele diz assim, o ser humano, em média, tem em torno de 83 adversidades por dia. Nossa, 83 adversidades por dia, né? um ser O humano empreendedor normal. tem 3 vezes isso mais. Então, quer dizer, o empreendedor tem 3 vezes isso mais. Então, quer dizer, são tantas adversidades que nós vivemos, assim, desde o momento que se encontra, frio, medo, pânico, não dou conta, é isso. Então, quer dizer, durante as 24 horas nós temos em torno de 83 Caramba. adversidades. E Então, é interessante você colocar isso, ô Paulo, até para você que é empreendedor ou que está querendo mergulhar nesse mundo do empreendedorismo. Muitas vezes e muitos gurus aí afora, né, vendem que é muito fácil ser sim. empreendedor, né? Que é só você tirar um CNPJ, começa a desenvolver uma atividade e daqui a pouco você está ganhando dinheiro. E a informação que o Paulo acaba de trazer é que 83 vezes 6, né? Ou seja, olha a quantidade de desafio que você vai ter. Agora, eu também falo isso não é para você desanimar, porque a história do Paulo, embora a gente esteja com poucos minutos aqui do nosso podcast, a gente já percebe como uma história do empreendedor é uma história de contínua superação. Isso. E a cada vez. E o interessante, e aí é onde vale a pena ser empreendedor, quanto mais nós ultrapassamos essas lombadas, né, que a Sim. vida nos coloca, né, como foi o caso da Sim. vida de Jó e o que vem acontecendo com você, mais forte nós ficamos. Né? Sim. E eu imagino que é isso que vem acontecendo com você. E o ser humano tem que entender que essa é a sacada. Sim. Quando Jesus nos dá o grande exemplo da parábola do joio e do trigo. Então, quer dizer, um semeador, o reino dos céus, ele começa assim, o reino dos céus é semelhante a um semeador que fez uma boa semeadura, uma boa semente, uma boa qualidade. Ele fez uma boa semente. Então o empreendedor vai fazer uma boa. Ninguém monta um negócio pensando em quebrar. Sim, nunca. Monta pensando em dar certo. Então ele fez uma semeadura, ele plantou. Então ele fez um plantio. Pronto. À noite, quando ele estava dormindo, veio os inimigos. E colocaram joio no meio do trigo. No outro dia, chegaram até Jesus, chegaram até o mestre. Mas, Senhor, você não fez uma boa plantação? Não escolheu um bom local para plantar? O que aconteceu? É que os inimigos vieram quando a gente estava dormindo. Ah, tá. Mas, Senhor, então você quer que a gente tira o joio e deixe só o trigo? Não. É aqui que o empreendedor tem que entender. É como se você perguntasse, chegasse para você agora e falasse, Anderson, tem como tirar os meus problemas? Só ficar com a parte boa do empreendedorismo? Seria fácil demais e bom demais, né? Tem como tirar as minhas dificuldades, né? Vamos pegar o nosso Jair aí, locutor, né? Tem como eu montar uma rádio e ter só coisa boa na rádio? Né? Então, quer dizer, tem como montar uma igreja e ninguém falar mal de mim? Né? Tem como, né? Não tem lombada, não tem desafio, não tem nada. Tem como seguir o Cristo sem problemas? Não. Tem como, né? Então o próprio Cristo fala assim, vos persegue por causa de mim, não me esqueça uma coisa. Não é o servo maior que o seu senhor. Então, quer dizer, dentro daquilo ali, falou, não tem como tirar o joio. Porque se você tirar, você vai matar o trigo. Deixa eles crescer juntos. Então o empreendedor tem que entender que nós somos, todo ser humano, de acordo com a neurociência, todo ser humano é um ser dual, ele é luz e sombra. Então um ser humano que é dual, ele é luz e sombra, não dá mais para ele ignorar que eu quero acabar com as minhas sombras. Tem como acabar com as minhas sombras? Não tem. Você que criou a sombra. É igual o seu filho, na pandemia. O menino estava doente, o menino estava passando mal, o menino deu crise na escola, né? Então, quer dizer, você vai jogar o menino fora porque está com problema? Nunca. Você joga o menino fora? Tem como jogar o joio fora? Não tem como. Então, quer dizer, a nossa sombra
é uma criação nossa. Nós temos que aprender a conviver com isso. Então, o empreendedorismo, e quando eu, na minha história, foi Deus me preparando para que eu pudesse realmente ressignificar e entender aquela história do passado. Então, todo empreendedor, ele precisa, se ele pegar esse pedacinho aqui, ó, do seu podcast, desse pedaço aqui agora, e entender qual é a sacada, qual é o significado da vida. Verdade. Paulo, essa informação que você trouxe aqui é extremamente profunda, né? Sim. Não só para o empreendedor, mas para qualquer ser humano. Sim. Né? Porque você fez uma analogia aí fantástica entre o bem e o mal. Sim. E todo mundo prega, né, que quer se afastar do mal. Sim. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, por exemplo, a gente vive no Rio de Janeiro aqui, né, que o trânsito é caótico. Né? Uhum. E todos nós que dizemos que somos pessoas boas, né, pessoas... É só alguém fechar a gente, né? E dar ali uma batida na traseira, sim, logo aflora o quê? Sim. O lado da sombra, né? Sim, o a lado sombra. Negativo. Então, é a mais pura verdade que você colocou. Sim. Tá tudo aqui dentro de cada um de nós. E Isso. na vida empreendedora não é diferente. Não tem como afastar as dificuldades, né? Os desafios. Mas tem como ressignificar. Exatamente. Né? E para o americano, isso está muito claro, a questão da história. Aqui no Brasil, e você que está comigo há um ano, você vê o quanto eu falo para os masters é o seguinte: ressignifica a sua história. Eu tinha muita vergonha quando eu estava soltando pipa e as pessoas chegavam e falavam: seu pai está em cima da árvore, pulando, ameaçando pular da árvore. Faziam eu tinha isso muita lá em vergonha. Soltar pipa, né? Lá Rio, chamava raia. Lá chamava soltar raia. Aqui tem raia também. Aí o que acontece? Eu morria de vergonha de buscar meu pai no boteco. Porque ele estava brigando. Hoje, Anderson, o que eu mais queria agora é parar o podcast agora e alguém me avisando: ó, seu pai tá bêbado no boteco. Nossa. Eu queria ir no boteco agora buscar meu pai. Então, chega um momento que a gente começa a ter orgulho das sombras, dos erros, as dificuldades do passado, porque são eles que nos fortalecem. Então, não é o problema, e sim como nós lidamos com o problema. Verdade. Então, quer dizer, o americano, ele trabalha muito bem a história e divide a história em duas partes: story e history. O que é history? História do passado. O que é story? História do presente. Qual que é o significado da vida? Então você pegar a sua history, ou seja, a sua história do passado, ressignificar e trazer ela para o presente. History transforma em story. Pega o seu history e transforma em story. É isso que nós precisamos fazer. Só que o ser humano, ele quer fazer o quê? Fugir do aborto que ela cometeu, fugir do roubo, fugir da dor, fugir da dificuldade, fugir disso. Não adianta, isso é o joio. Sim. Não tem como fugir disso, eu tenho que ressignificar isso. Então, dar um novo significado para isso, para trazer isso para o presente. Então, eu atendi recentemente uma jovem que sentiu um vazio existencial. Paulo, eu posso ganhar o dinheiro que for, mas eu não consigo tirar esse vazio de dentro. Vamos fazer um rebirth, que você já fez, que é um renascimento, e ela foi verificar ali um aborto que ela cometeu quando tinha 15 anos e cometeu esse aborto. E achou que não tinha nada. Então, você estava aqui ainda incomodando ela. E estava no inconsciente dela. Sim. E ela achou que não tinha nada. Peraí, você fez um assassinato. Pior que um assassinato. Você pega um revólver, colocar na cabeça da pessoa, dar um tiro, a pessoa tem condição de correr, de fugir, ou tem condição de uma melhoria, alguma coisa. Agora, uma pessoa presa na sua barriga, não tem para onde correr, é muito pior que um assassinato. Um aborto é muito pior do que um assassinato. Sim. Então, quer dizer, agora você simplesmente ignora isso. Ela falou, ok, aí ela trouxe a consciência. Depois que ela trouxe a consciência, falou, Paulo, e agora o que eu faço? Você quer tirar essa dor do seu peito? Quer. Quer mesmo tirar essa dor? Quero. Enquanto você não auxiliar outras mães que também estão agoniadas por isso, você não tira essa dor de você. Ou seja, o history, o aborto. Story, o que ela se tornou. Então, a missão se torna propósito. Então, o empreendedor faz isso. Pega suas maiores debilidades, suas maiores dificuldades, ressignifica ela e coloca no mercado. Então, uma das coisas que você me acompanha, as pessoas também, sobre o trabalho que eu faço como headhunter. Eu converso com as pessoas e elas me falam da dificuldade dela. A hora que eu olho para a dificuldade dela, eu falo, aqui está seu propósito. Verdade. Então, o propósito está relacionado ao próximo. O propósito tem a ver com o próximo. Então, pega o que deu errado, transforma a sua dor em método. Isso é empreender. E é interessante que
sempre atrás de um CNPJ vai ter um CPF. Sim, Né? sempre. E o que você colocou aqui, às vezes a gente migra, né, da nossa vida, seja do CLT, você que hoje ainda desenvolve uma atividade como CLT ou é um servidor público e está pensando aí em desenvolver uma atividade como empreendedor, como empresário, às vezes a gente tem esses bloqueios, no Sim, caso, no exemplo que você trouxe, um caso gravíssimo, né, de um aborto. sim, E, Paulo, o quanto esses bloqueios não tratados, não ressignificados no CPF, né, na sim. pessoa, podem limitar ou até mesmo impedir, né, que o empreendedor, né, qualquer um de nós que estamos aqui assistindo como empreendedores, pode bloquear ou até mesmo impedir da gente desenvolver os negócios. O que você pode falar para essas pessoas que percebem e provavelmente tem alguém que está ouvindo a gente que já tentou um negócio e quebrou, tentou outro e quebrou, e às vezes é o mesmo erro que vai cometendo, né? O que que esses erros podem estar dizendo e a pessoa não consegue ouvir? O bloqueio não resolvido é um suicídio inconsciente. Caramba, frase forte. A pessoa está suicidando inconscientemente, porque a liberação de cortisol, isso cientificamente falando e comportamentalmente falando, a liberação de cortisol é tão forte que ele vai trazendo ali um suicídio inconsciente de verdade. Daí vem a ansiedade, depressão e vem várias outras doenças, gastrite e tudo mais. Justamente porque ele não vai conseguir um fator primordial para o empreendedorismo, chamado desfrute. Ele vai sair de um estado A, vai para o estado B e não vai conseguir desfrutar. Porque ele vai ficar tão agoniado no B que ele vai ficar sofrendo com medo, ele vai ficar sofrendo com angústia, com prisão, preocupado em pagar boleto, preocupado em pagar funcionário, preocupado em pagar coisa, e ele não vai conseguir produzir. Acaba voltando pro A. E mesmo ficando no B, ele acaba voltando pro A. Mas mesmo no B, Anderson, ele vai ficar ali mandando uma mensagem pro universo. Eu odeio B. Eu odeio B. Quem reclama do B é porque não merece o B. Então uma pessoa vai ir para o mundo da empresa. O B, metaforicamente, para você que entende muito bem, A é o estado atual, onde ele Sim. estava. B é o estado desejado, onde ele chegou. Se ele vai, monta um negócio. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ali nós estamos aqui no centro metropolitano, a gente vê esse tanto de empresinha aqui quebrando. Verdade. 6 meses, Dia, né? assim, todo dia. Os dados do Sebrae são Quebrando. assustadores. É Né? assustador. 1,5 milhão de micro e pequenas empresas no Rio de Janeiro. Então, o nível de 10% dessas empresas estão quebrando mês a mês. Mês a mês. Por quê? Falta o quê? Desfrute. O que acontece? Isso. As adversidades, aí volta tudo que a gente está falando, está muito interligado. Porque ele apanhou na infância, ele não teve o treino que eu tive com meu pai. Ele não teve o treino que eu tive. Então, que o Jó teve. Ele não teve o treino da adversidade. Então, ele não entendeu as vantagens da diversidade, o benefício da diversidade. Então, quando ele tem um empresário tem uma diversidade, é porque existem empresários que ficam bem só quando as coisas estão dando. Está entrando dinheiro, o contrato está fechando, as coisas estão dando certo, então, aparentemente, ele está bem. Mas e quando as coisas não estão acontecendo como ele gostaria? Cadê a parábola do joio e do trigo? Verdade. E na hora do joio, ele não está bem. E quem disse que você não tem que estar bem na hora do joio? Então, por exemplo, vamos voltar na menina do aborto. Ai, Paulo, eu estou muito triste porque eu estou sentindo um vazio existencial. Quem criou esse vazio? Você. Então não ignora esse papel. Assuma esse papel. Então, o empreendedor precisa de uma palavra chamada assunção de responsabilidade. Responsabilização. Ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Ninguém sofre à toa. Ninguém é traído à toa. Ninguém passa por dificuldade financeira à toa. Ninguém está passando por isso à toa. Então ele está passando por isso frutos do próprio plantio. Reconhece a árvore pelo fruto. Então, quer dizer, é o fruto que está vendo agora. Só que ele incomoda com o fruto. E a empresa nada mais é do que um fruto como se fosse um filho, né? Exatamente.
esse fruto que ele precisa administrar. Nesse exemplo que você trouxe, assim como a mãe abortou um filho, é como se na hora que ela estivesse criando uma empresa, ela está abortando aquela empresa também. Ela não consegue ficar. Sim, E isso pode estar refletindo em várias outras áreas da vida, isso. né? Vamos pegar vocês aqui na Formake. Vamos lá. Vocês, por coração e por piedade, contratam uma social media que nunca foi social media na vida. Contrata um gestor de tráfego que nunca foi gestor de tráfego na vida. Contrata um copy que não sabe nem português, não sabe nem escrever. Aí vocês põem essas pessoas aqui, acreditando que É a receita o da milagre, porque desgraça, é né? da igreja, porque é isso que vai dar certo. Chegar aqui, o que acontece? 1 mais 1 é 2, o que vai acontecer? Vai quebrar, não vai Vamos dar certo. quebrar. Então quer dizer, mas porque eu fui na igreja, orei, pedi a Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda. Cara, ele vai te responder assim, eu te ajudei. Eu mandei um monte de mensagem, você não quis ouvir? Exatamente. Então, você foi pela emoção, contratou errado, não soube focar no que realmente você precisa, no que realmente importa, contratou mal. E continuou mantendo aquilo, vendo que não dava certo, vendo que eles não conseguiam entregar. Quer ajudar? Vai lá dar uma cesta básica para eles, põe eles no Sebrae da vida, ou alguma coisa, mas você quer empreender, você precisa entender a racionalidade do empreendedorismo. Então não dá para contratar por carinho, né? Ah, é membro da igreja. Ok, vai ajudar na igreja então. E não Exatamente. necessariamente na minha empresa. Tem que saber separar isso. Então, saber separar muito bem esses critérios, porque senão ele vai ficar dando voltinha no planejamento estratégico. É a história da emoção e razão, né? Sim. Se você ficar 100% na emoção, É. como empresário você vai quebrar. E, Não tem com como. certeza. Não tem como. Não tem Porque como não ter um é. mínimo de razão. E, Sim. aliás, não pode nem ser mínimo, né? Sim. Tem que ser racional. É, Tem que ser tudo tem que ser medido, tudo Sim. tem que ser decidido com base nos números, né? Sim. Com os dados, né? Porque com o avanço da tecnologia, e para quem vai empreender, e você que quer empreender, que está nos assistindo, com o avanço da tecnologia, as coisas ficou muito mais rápido. Então, aquela padaria da esquina não quer saber se você está com um problema pessoal. Ele não quer saber se você está com um problema, que você... Ah, não, mas entenda que eu não vou entregar o seu folder hoje, eu não vou entregar o seu material hoje, porque eu estou com um problema com a minha filha, e é ela que faz a edição, é ela que faz a gravação, estou com um problema com meu genro, e meu genro brigou com a minha filha, aí ele não fez, mas eu acho que eles vão voltar, aí assim que eles voltarem, eles vão fazer a sua edição. A empresa vai dizer Ema, Ema, Ema. Cada um com o seu problema. Então, o que o empresário precisa entender é que o mercado ele não tem como ouvir a sua história. Quando você vai para quem trabalha com day trade, você vai para a bolsa de valores, com investimento. O gráfico subiu ou desceu. Pronto, essa é a análise. O gráfico desceu, tira o seu dinheiro. O gráfico está subindo, põe o seu dinheiro. Então, quer dizer, essa é a análise. Agora eu não quero saber por que o gráfico desceu. Eu quero saber que ele desceu. Se ele desceu porque a fulana estava menstruada, a fulana estava com caganeira, a fulana estava com isso. Então, o empresário tem que entender isso. Não dá para dar voltinha no planejamento estratégico. Essa ação tem que ser entregou ou não. Então, o empresário, você que quer montar o seu negócio, entende a palavra efetividade. Entregou? Pronto. Não entregou? Não está dentro. Então, as pessoas precisam... Eles confundem muito essa questão emocional. Essa questão, o Paulo é gente boa. As pessoas se decepcionam muito comigo, porque uma coisa é o Paulo no palco, dando treinamento, outra coisa é o Paulo empreendendo. Você não vai falar o que ela quer ouvir, você vai falar o que ela tem que ouvir, Sim. né? Não o que ela quer. Né? Então, quer dizer, você E nem sempre a pessoa está disposta, né? Tem um grupo nosso, chama Imparáveis, que você faz parte desse grupo, então hoje mesmo já tirei 3. Pum. Hoje mesmo, a notícia vai chegar para você agora. Então hoje eu tirei 3. Porque eu tô vendo, não tá entrando, pum, já entra no corte. Já entra no corte, porque não tem jeito. Uma das habilidades de um gestor é saber mandar embora. Se ele não sabe mandar embora, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, quer dizer, só quem governa sabe dizer não. Quem não sabe dizer não vai dançar balé, vai tocar piano, vai cantar na igreja, vai fazer qualquer outra coisa, mas empreender não dá. Mais uma lição, você que está nos ouvindo aí, que já tem equipe, né? Já tem colaboradores, avalie diariamente a sua equipe, se está cumprindo metas, se está cumprindo as atividades que têm que ser desenvolvidas, porque isso que o Paulo colocou é uma grande dor de boa parte das empresas
que só percebem que tinha que mandar uma pessoa embora quando não tem mais espaço, não tem mais como desenvolver o negócio. E para você que chegou, e nós já tínhamos começado aqui o nosso podcast, eu estou aqui com meu amigo Paulo Bento, né, meu amigo, mentor, né, treinador, camarada fantástico, que a ideia inicial do nosso podcast era falar para você, empreendedor, dar dicas, insights, mas na verdade o que o Paulo está fazendo aqui hoje é um treinamento para a vida. Porque tudo que ele trouxe até agora, e se você pegou aqui no meio do caminho, convido você a voltar e assistir desde o início. O que ele acabou de falar aqui, essa quebra aí de paradigmas, de crenças, né, que podem estar atrapalhando a sua vida empreendedora, pode ser que esteja atrapalhando a sua vida conjugal, a sua vida familiar, a sua vida financeira e várias outras áreas da vida. Então assiste esse desde o início, eu tenho certeza que o Paulo vai trazer aqui, está trazendo um conteúdo fantástico para você. E Paulo, você falou aqui da história de Jó e é uma história assim fantástica e eu convido você está ouvindo aqui a gente falar de Jó, se você não conhece, leia o livro de Jó, inclusive eu faço o ano bíblico na ordem cronológica, né? E a gente está lendo exatamente o livro de Jó. Olha E no só. iniciozinho do livro de Jó, você vai identificar que Jó era um cara riquíssimo. Se ele fosse um empresário dos dias de hoje, ele seria um empresário com grande posse, né, Sim. com uma quantidade de gado, né, de animais, de servos. E o que aconteceu na vida de Jó foi que, num diálogo entre o bem e o mal, foi feito ali uma aposta, né, e colocando Jó como o fio ali da meada de quem ia ganhar essa aposta. E a aposta foi o seguinte, que na visão do lado negativo, do lado mal, se tirasse, era muito fácil Jó agradar a Deus, servir a Deus, né? Porque ele tinha posse, ele tinha uma bela casa, tinha uma bela família, Sim. e de repente ele perdeu tudo. Né? Deus permitiu, mas falou o seguinte: não toque na vida dele, né? Mas você pode tirar tudo dele. Gente, leia lá, não vou entrar aqui no assunto. Ele perdeu tudo, inclusive a família, a casa, posses. E o que aconteceu aqui na vida do Paulo que ele trouxe, ele não chegou a perder tudo, mas perdeu o pai, né? Perdeu uma carreira, que hoje é uma carreira que a garotada aí, a gente tá assistindo agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? São 150 times que começam, né? Então 150 times, cada time com 22, 20, 30 jogadores. Então, ou seja, milhares de crianças que têm o sonho de se tornar jogador de futebol. E o menino Paulo Bento, o jovem Paulo Bento, ele recebeu a notícia, né, de que não podia mais jogar futebol por um câncer. E aí começou essa jornada incrível. Mas ele ele aprendeu na marra, na pancada. Existe também uma forma de você aprender. Se você não tem aí, quem sabe, não passou por tantos desafios na sua vida, Paulo, e aí eu queria que você falasse um pouco agora como é que as pessoas que estão iniciando o negócio ou estão nessa indefinição de transição de carreira, né, e a pandemia fez com que muita gente se reinventasse, como é que essas pessoas podem estar buscando informação, conhecimento, né, o que você pode trazer de informação para essas pessoas, aonde que elas podem estar buscando e que tipo de informação, que tipo de aprendizado? Ótimo. Todos os dias eu posto no meu Instagram conteúdos de mudança. Nós vamos começar, né, você aí, um canal das parábolas de Jesus, as 40 parábolas em média, as parábolas de Jesus alinhadas à gestão, né, como utilizar isso, porque eu não vi ninguém neste mundo ensinando algo tão profundo como Jesus Cristo, né? Então, eu sou formado, eu tenho um MBA em Marketing, em Docência no Ensino Superior e em Gestão de Pessoas. E tudo que eu vejo hoje, estudando filosofia, estudando física quântica, estudando neurociência, epigenética, eu só vejo comprovação do que Jesus falava 2000 anos atrás. Não tem nada que a ciência traga de novo. Não tem nada, não existe nada que a ciência traga. Ela traz uma forma bonitinha de explicar o que Jesus falou lá atrás. Como, por exemplo, entrelaçamento quântico. Olha que lindo. Olha que massa, né? Entrelaçamento quântico. O que é o entrelaçamento quântico? Partículas que se conectam no mesmo propósito. Eu vi Jesus falar assim, ouvimos Jesus falar assim, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, nós vamos entrelaçar
quanticamente, uau, né? Então, uau. Então, quer dizer, as E a palavras são... ciência hoje traz isso como se fosse algo muito Sim, novo, isso, né? com novo, né? Acabaram de descobrir, né? Acabaram de descobrir, uau, uau, né? Então, quer dizer, eu digo para você, empresário, primeiro, eu sugiro que você utilize muito, mas muito a fé determinada no que você quer. O Filho do Homem veio para servir. Então, a importância é empreender é servir. Então, quando você está empreendendo, você está servindo. Então, quer dizer, que seja aquele restaurante, que seja aquele açougue, que seja aquela farmácia, mas você está servindo. Então, a importância do servir, ele tem que vir antes do dinheiro. Então, querer servir e transformar pessoas. Então, você que quer empreender, coloca essa frase com você. Impacto vale mais do que dinheiro. O impacto que você gera nas pessoas vale mais do que o dinheiro que as pessoas te proporcionam. E a transformação. Para de ver as pessoas como cifrão. Para de ver as pessoas assim. Comece a verificar oportunidades. O que eu vou trazer de oportunidades para essas pessoas? O que eu vou gerar? Porque o sucesso delas, o desenvolvimento dessas pessoas que vão fazer com que você viva o significado disso. Eu tomo um certo cuidado para as pessoas que falam que Jó perdeu tudo que tinha. Eu só peço eles para ressignificar essa frase. Perdeu tudo em relação a quê? Então, por exemplo, eu perdi tudo que eu tinha. Ou eu ganhei um monte de novas oportunidades. Então, quer dizer, perdeu ou ganhou? Depende do ângulo. Aquela questão da frase da Dilma Rousseff, né? O ponto de vista nada mais é do que a vista por um ponto. Aonde você está olhando a frase? Não é dela, tá? Eu estou brincando. Então, quer dizer, o ponto de vista nada mais é do que a vista por um ponto. Por onde você está olhando? Ele perdeu tudo que tinha ou ele ganhou em espiritualidade? São novas experiências, né? E, na verdade, é uma não só nova experiência, mas também uma reformulação da rota. Quando Jesus falou, olha só, de quem que é essa moeda? De César. Dai, pois, a César o que é de César. E a Deus que é de Deus. Então, quer dizer, ele perdeu a moeda de César? Ok. Mas ele encontrou a moeda de Deus. Né? Então, quer dizer, dentro disso, ele não perdeu, ele ganhou. Né? Então, eu acho que o empresário ele tem que começar com essa visão de ganho. Porque senão ele vai começar a verificar, nossa, eu perdi um investimento. Eu perdi isso. Porque você vai investir o seguinte, vamos lá. Pra vocês fazerem isso aqui, eu vou começar a computar aqui, olhar aqui para essa câmera, vou começar a olhar para aquela outra câmera, tem 3 câmeras aqui, mais um computador ali. Eu vou colocar aqui que foram 100 mil reais para vocês montar esse estúdio. 100 mil reais para montar esse estúdio. Então, se a moeda de troca for esse estúdio, ele precisa simplesmente trazer os 100 mil de volta. Se eu olhar só para isso, eu perco o foco de que as pessoas têm que sentir bem, gostar de ficar aqui. Sim. Você me falou que 3 famosos vieram aqui, entraram às 3 da tarde e ficaram até 6 da manhã aqui. Ou seja, vocês já estão com esse foco de impacto. O impacto vale mais do que dinheiro. Então, quer dizer, é um impacto. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Eu quero vir mais vezes, porque toda vez que eu venho aqui eu me sinto bem. O nível que vocês me tratam, a forma como eu sou tratado aqui, a forma como... Isso vale muito mais que dinheiro. Sim, então, quer dizer, não é o dinheiro em si. Então, o empresário ele tem que entender o propósito que ele quer imprimir. Porque vai ter dia que o papel, dinheiro, não vai existir. E o que mantém ele? Vai ter dificuldade que ele vai passar. E o que mantém ele? Quantas e quantas vezes no início da minha carreira eu vim aqui para São Paulo dar treinamento, ou aqui no Rio de Janeiro, ou para São Paulo, e não tinha dinheiro para voltar. Eu não tinha dinheiro para voltar. Minha esposa está aqui na sala, ela sabe disso. Eu não tinha dinheiro para voltar. Eu tinha que ir fazer acontecer, fazer o dinheiro acontecer, porque senão não voltava. Senão não acontecia. Foi estimulado pela frase do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, quando ele falou... Você chega em um país, vai guerrear naquele país, o general tem que mandar queimar os barcos. Porque se queimam os barcos, é porque não tem como voltar.
É mais ou menos o que eu fazia, eu queimava os barcos. Na verdade, eu já estava queimado, né? Então não era eu que queimava, o barco já estava queimado. Já. Então não tinha como voltar. Ou você ganha a guerra, ou você não faz. Né? Ou você dava um jeito de ter um resultado, Tinha né, que dar um né? jeito. Sim, sim. Então o empresário tem que dar esses pulos. Ele tem que fazer um jeito. Ele tem que sentar aqui e falar, como que eu vou... quando o apóstolo Paulo falou, renovar o espírito pelo novo modo de sentir, o empresário tem que sentar ali e visualizar o seguinte, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer isso? Então ele tem que criar essa emoção. Sim. Não aquilo, meu chefe vai me pagar que dia? Que dia que vai ser feriado? Que hora que é o almoço? Que hora que nós vamos embora? Nossa, vai dar 10 horas da noite, mas não dá 6 horas da tarde. Então, quer dizer, essa visão de funcionário, ele, Aí assim... é o retorno para o ponto A, né? É, Esse ponto que você colocou, ele tem muito a ver com o que nós chamamos da experiência do cliente, né? sim, É fazer com que o cliente viva uma experiência quando sim, ele contrata o seu serviço ou compra o seu produto. E muitos empreendedores cometem esse erro, né, de sim, focar exclusivamente na venda, sim. né, no dinheiro. Olha para o cliente como se ele fosse ali um Um cifrão. cifrão. E não está nem aí para qual é a experiência Sim, que ele vai dar. Seja, às vezes nem entrega bem, né? sim, Quanto mais fazer o pós-venda. Tem empresas sim. que nem pós-venda tem. Então, o que você falou, e fazendo uma analogia com a Bíblia e com a sua história, é fantástico e fica aí mais uma dica, mais uma importante lição para você que está nos ouvindo. Cuide dessa jornada do cliente na sua empresa. Às vezes a gente perde, e eu também fiz marketing, você fez também tem a formação de marketing, a gente fala hoje e ficou viciado naquela história do tráfego, né, de bota dinheiro no Google ADS, bota dinheiro no Meta ADS e contrata 1 milhão de seguidores, quando na verdade se você tem uma quantidade de clientes e você revende para eles É, de uma forma continuada, de uma forma sim. recorrente, tratando bem, as indicações às vezes são mais do que suficientes, né? Porque o tráfego, ele distribui. Se tem Sim, merda, vai distribuir pode distribuir merda. merda. Né? Então, quer dizer, é importante. O tráfego só distribui o que você tem. Eu costumo até falar o seguinte, às vezes a pessoa tem olha a rede social da pessoa, o orgânico da pessoa é zero. Aí ele bota tráfego porque ele acha que vai conseguir 1 milhão. Então, Sim, ou seja, o tráfego ele potencializa o teu resultado. Se o teu resultado é zero, vai potencializar o quê? sim. É Então potencializado. é bem por É. aí, né, o que você está colocando. Algumas marcas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem uma marca que eu falei para ela, se você aumentar o seu alcance agora, você quebra. Sim, não tem condições de entregar, né? Não tem, não adianta. Então, quer dizer, você que está querendo empreender, anota aí. CPP. CPP. C, analisa capacidade. C de capacidade. Capacidade do seu produto. P de potencial. Qual que é o potência? Qual que é a potência desse produto? E o P de perenidade. Quanto tempo eu vou manter? Porque se você não analisar seu CPP, você vai quebrar. Sim, verdade. Você não sabe nem se tem condições de no dia seguinte você abrir a sua loja. Sim. E, Paulo, fazendo uma transição agora para o seu momento atual, né? Eu sei que você tem alguns movimentos acontecendo, eu faço parte, né, de um desses grandes movimentos, que é os Imparáveis, e eu faço aqui questão que você, até peço já para você falar, se você lá no Instagram seguiu o Paulo, qual é o seu arroba mesmo? @Paulo Bento Oficial. E lá você vai conhecer um evento, um treinamento fantástico que o Paulo faz, que é o OSV, o Significado da Vida. Eu queria que você falasse um pouquinho desse treinamento, né? O que as pessoas podem encontrar nesse treinamento e até mesmo já falar quando vai ser o próximo, né? Legal. Nós fizemos esse final de semana aqui no Sim. Rio de Janeiro. Agora, esse final de semana, agora o próximo vai ser em São Paulo, no outro em Goiânia, no outro em BH. Então, cada final de semana nós temos uma Ou seja, proposta. onde É, tiver a pessoa no é, Brasil, ela pode procurar que ela vai encontrar isso. um OSV para participar. E nós temos a proposta são 27 capitais esse ano. Todas as capitais do Brasil nós vamos atender esse ano. Você faz parte desse time, faz parte. Eu mudei para o Rio de Janeiro, já estou morando no Rio de Janeiro, então a sede vem para cá, para o Rio de Janeiro, nossa matriz Agora nós vem temos para a cá. versão Paulo É, Bento Carioca, né? Carioca, isso. E estou aprendendo aí com essa cidade que eu aprendi a amar. Estou muito feliz por estar aqui no Rio de Janeiro, muito feliz por estar isso. E qual o motivo pelo qual
eu vim para o Rio. Até mesmo porque eu não sei responder muito quando o chamado é chamado, né? Então, quer dizer, veio esse chamado muito forte para vir para cá. Agora, eu quero dizer que todas as minhas dificuldades, dentro da pergunta que você me fez, o que é o SV, todas as minhas dificuldades me fez entender o significado. Então, ninguém sofre sem razão. Então, o SV ele te ensina a ressignificar e entender qual o motivo do sofrimento. De onde viemos? Qual o motivo da nossa existência e para onde vamos? São 3 perguntinhas básicas que todo ser humano tinha que aprender isso na escola. Tinha que aprender isso na educação. De onde viemos, o que fazemos e para onde vamos. Então, uma pessoa não sabe de onde veio, ela não sabe o que faz e não sabe para onde vai. Isso dá uma visão de desespero tão grande para as pessoas, porque o primeiro não que eles recebem, o primeiro chifre que eles levam, a primeira traição, o primeiro problema que tem, acha que a vida acabou. Mas acabou em relação a quê? O que você perdeu vale o quê, né, para a eternidade? Então pega tudo que você tem hoje. Tudo que você tem hoje. E se você perdeu tudo isso que você tem hoje, como Jó, no exemplo que você perdeu tudo isso, você perdeu o que em relação a isso? Porque tudo isso não era seu. Você não perdeu nada. Você para pensar, você não perdeu nada. Diz a história, né? Você era um mordomo, um administrador. Né? Isso. Você foi um administrador disso. Um gestor, um usufrutuário. Um mero usufrutuário disso. Então você pega o seguinte, aquela história, que chegou um médico do lado de lá, né? Chegou lá e queria operar. Só que ele esqueceu uma coisa. Peraí. Os talentos de medicina, como médico, foi te dado na terra. Agora acabou os talentos. Então, tem gente que nivela a felicidade pela quantidade de seguidores. Tem gente que nivela a felicidade pela quantidade de apartamentos, de casa, disso. Se fosse isso. É pouco demais. Se for esse critério de felicidade para você, se é esse o critério que o termostato de felicidade que você analisa, não, feliz é quem tem muito seguidor, feliz é quem tem muito resultado, feliz é quem tem muito dinheiro, feliz é quem tem isso. Então, Jesus tinha falado que, na verdade, eu digo que quem doou mais foi essa viúva. Então, quer dizer, não teria tanto motivo pelo qual ele veio em uma manjedoura. Então, não, quer dizer, qual o critério que as pessoas invertem? Vários exemplos do que era o verdadeiro valor e o verdadeiro significado. O verdadeiro significado, quantas empresas ele teve, ele formou aonde, quais são os cursos que ele tinha, quais são os diplomas que ele tinha, o que ele fez, quantos seguidores ele tinha. Então, quer dizer, qual o critério que as pessoas invertem o cenário? Então, cuidado, empresário. Lembra que riqueza, isso é muito importante. Quem tiver, anota isso aí agora. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza tem a ver com abundância, transformação. Qual a transformação que eu tenho? Então, qual o dinheiro, prata, que Jesus Cristo tinha? E isso é muito importante, Paulo. Até estamos no mês de janeiro de 2024 e o mês de janeiro é considerado janeiro branco, né? Sim. Justamente porque é um mês de atenção às doenças Sim. mentais. E o que você acabou de falar é o que motiva a maioria das doenças de depressão, isso, de ansiedade e até mesmo suicídio. Né? Nossa, muito rico o que você está falando. Muito rico. É espantoso o Sim, quanto quando as pessoas perdem as coisas materiais, né? Sim, ou até perdem parentes, isso, elas, por não conseguirem ressignificar, isso, elas simplesmente tentam tirar ali a vida ou ficam doentes por isso. E até mesmo porque ele não interpreta, ele ainda continua com a palavra perde. Então, eu indico muito para as pessoas falar, para de falar que você perdeu. Para de falar que você perdeu, porque às vezes você nem tinha. Então, quer dizer, para de falar que você perdeu. Não é nem seu como é que você perde. Para perder alguma coisa tem que ser nosso. Então, quer dizer, para de falar que você perdeu. Então, porque quem fala que perdeu não absorve o próximo nível. Não absorve a próxima oportunidade. Então, eu aprendi com a minha vida, com a história que nós colocamos nesse podcast, quem está vendo aí agora pode voltar, eu aprendi isso. Então, se você visualizar que você sempre está ganhando, você não perde. Então, é ressignificação.
Você tem que ressignificar. O que é isso? Dar um novo significado. Então, perdeu em relação a quê? Ganhou em relação a quê? Então, você paga-se muito alto por isso. Por exemplo, ontem você passou o dia inteiro no treinamento comigo. Aí o seguinte, aí tinha uma pessoa específica lá, uma aluna, que estava preocupadíssima sobre o que eu vou fazer no meu primeiro treinamento, que eu estava ensinando vocês como dar o treinamento. Aí ela preocupadíssima como vai dar o treinamento. Eu falei assim, cara, eu passei 20 anos errando com isso, e eu erro com isso até hoje, ela quer resposta. Ela quer resposta assim que nem eu tenho para dar. Eu errei 20 anos para ensinar isso aqui para ela agora e ela quer entrar lá, quer que tudo dá certo. Verdade. Eu falei, gente, como o ser humano, é isso que você falou, como o ser humano Todo mundo quer a chama, fórmula do é bolo como pronta, o né? imã da depressão, é um imã assim, vem depressão, vem em mim depressão, vem em mim ansiedade, vem em mim pânico, vem em mim medo. Eles estão, cara, é isso, é criar uma expectativa que não existe. Então, ela quer dar um treinamento e quer certeza que vai dar tudo certo, sendo que nem eu tenho. Estalou os dedos e pronto, uma varinha É, mágica e agora eu sei fazer tudo, né? É por isso o self-service, delivery, né, fast food hoje está em evidência, porque todo mundo quer tudo rápido, né? tudo rápido. Acha que as coisas vão acontecer no estalar de dedo. Sim. E, Paulo, OSV para os empreendedores que estão nos assistindo aqui. É, pelo que você falou, é fundamental que todo empreendedor participe do OSV, até mesmo para poder ter essa blindagem, essa carcaça, né, ficar Sim. fortalecida, para aí sim a empresa poder também, né, prosperar e ter uma vida longa, uma vida abundante. E sem essas crenças, né, esses bloqueios que tantas vezes impedem o CPF, né, É. e não, isso não seja passado lá para o CNPJ. E eu queria já ir caminhando para o nosso, infelizmente, né, para o encerramento do podcast, mas eu tenho certeza que a gente vai estar novamente aqui com o Paulo. Eu vou fazer esse convite, já fica convidado desde já para a gente estar marcando um próximo episódio. É, eu sei que você está fazendo, e já falou isso, 27 capitais. E eu quero que você faça agora um convite formal, né, para esses nossos espectadores aí, os empresários que nos assistem. Aonde que você vai estar nesse final de semana? Você falou em São Paulo, né? Em São Paulo, Depois esse final em de semana. Goiânia. E para você que está do Rio, fica triste não, porque fevereiro tem mais aqui no Rio, né? Fevereiro e março, se não me falha a memória, estaremos aqui no Rio. Queria que você falasse, Sim. fizesse esse convite. Fica à vontade para falar das suas redes também. Né? Legal. E qual é o seu plano aí para 2024 para ajudar essa turma aí? Que maravilha. OSV é o significado da vida. Não existe CNPJ sem CPF. Não existe como empreender sem ser alguém, ser humano. É você. Então não esquece que você precisa de ajuda. Nós estamos vivendo um momento de empresários solitários. Os empresários estão ficando sozinhos, solitários, não tem com quem falar. Às vezes a esposa se preocupa tanto com casa, arrumar as coisas, cuidar de filho, cuidar das coisas, que ele não tem nem com quem falar. Ele vai falar com a mulher, vai falar o quê? Como que ela vai ajudar ele? Então, quer dizer, o que ela vai falar? Então o OSV é para você. Ter uma oportunidade de olhar para você e entender que existe uma inspiração muito grande em você potencializar esse talento que existe em você. Então, o OSV, o significado do empreendedorismo, o significado da sua vida, o que você veio fazer neste mundo, qual é o seu propósito. Quando você sabe disso, o mundo de oportunidades se abre para você e você entende que errar faz parte do desenvolvimento da nova emoção. Você precisa renovar as emoções, você precisa descobrir novas formas de fazer. Você precisa aprender a desfrutar um novo caminho, uma nova jornada. E o OSV, ele vai te possibilitar isso. Então, é uma honra. São 3 dias, uma imersão total. Aqui nós ficamos 1 hora, é muito pouco. Lá são mais de 30 horas de conteúdo. 30 horas de imersão. Muito desbloqueio. Você que está com ansiedade, pânico, medo, sono, não está com vontade de fazer e sentindo um vazio existencial muito grande. Então, essa é a oportunidade. São 3 dias ali que é uma limpeza da sua alma mesmo, um trabalho especificamente com você para direcionar o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito? Vem descobrir no OSV, que eu vou ter o prazer aí de ajudar você a fazer essa descoberta. Maravilha. Amigo, se você
não tirar nenhum insight, nenhuma dica do que você aprendeu aqui, do que você assistiu aqui hoje, eu convido você para assistir novamente, porque aqui foi uma aula, foi um treinamento. Eu já fiz alguns OSV com o Paulo, ele deu um resumo aqui que só o podcast de hoje, ele te dá base para você reestruturar a sua empresa e, quem sabe, identificar algum bloqueio, alguma dificuldade que você está vendo, que não é de agora, né? Porque os Sim, bloqueios eles vêm lá de trás, desde a infância. Então, Paulo, cara, muito obrigado, muito obrigado. Você entregou um conteúdo aqui fantástico. Se a gente fosse precificar isso aqui, não tem valor, né? Não tem dinheiro que sim, pague esse tipo de informação, até porque a gente não encontra isso aí, sim, né, na educação comum. O empreendedor ele sabe disso, né? A gente cresce com a visão dos pais, né? De sim. estudar, 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 Uhum, né? Quem dá uma sorte de passar no serviço público, assinar, olhar dar uma carteira e viver com um salário que sim, a gente sabe que no final da vida isso não vai ser suficiente, sim, né? Então, muito obrigado por esse desbloqueio, né? Que eu sei que de alguma forma ajudou a milhares aí de pessoas que vão assistir esse podcast, tanto hoje quanto na posteridade, que ele fica aí disponível. E eu convido você, que ainda não conhece o Paulo Bento, acesse lá, arroba Paulo Paulo Bento, Bento Oficial. Paulo Bento Oficial. Veja as agendas dos próximos OSV. Você precisa fazer o OSV. Eu fiz, mudou a minha vida, tem transformado a vida de inúmeras pessoas e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Não só na sua vida profissional, na sua empresa, no seu empreendedorismo, mas vai ajudar em questões talvez que nem você saiba hoje, né? Mas lá na hora você vai descobrir. Paulo, Legal. palavras finais aí para você. Pode ficar à vontade, vai despedir do pessoal e mais uma vez muito obrigado. Perguntaram para um porco uma vez: Porco, o que você prefere, esse balde de lavagem ou essa joia de 4 milhões de dólares? O que o porco escolheu? O que você acha? O balde. Rapaz, eu acho que o balde de lavagem, O né? balde de lavagem, né? Então ele escolheu o balde de lavagem. Então você escolhe o balde de lavagem quando você esquece da sua história. Eu vou te dizer o seguinte: aonde está a joia? No seu passado. A joia está no seu passado. Você precisa ressignificar, potencializar e maximizar isso. Deus te deu a oportunidade de aprender com o movimento. São esses movimentos que te trazem energia vital, energia sexual, energia que te potencializam para as novas conquistas. Então, mulher, você teve problema com o pai, problema com a mãe, foi abandonada, abusada sexualmente, tá aí a sua resignificação, tá aí a sua energia. Então, você está perguntando pro porco. O porco está escolhendo a lavagem. É você esquecer o seu passado. Quando você escolhe lavagem? Quando você esquece e para de olhar para o joio. Para de olhar para as dificuldades. Para olhar para o seu problema. É aqui. É aí que está a sua história. Vem ressignificar. Vamos embora para o SV. Vamos maximizar esse potencial. Lá eu falo, e você não sabe, que eu brinco muito. Tira essa cara de pobre. Cara de pobre não tem nada a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com a não aceitação. A crença de não merecimento. Então, tire essa cara de pobre e vem ressignificar no SV. É uma honra aí receber você. Maravilha. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, siga o nosso canal, porque muitos outros conteúdos como esse de hoje, de extrema qualidade, para ajudar você no desenvolvimento da sua empresa, você vai encontrar aqui. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus potencialize cada vez mais essa sua sabedoria e até o nosso próximo encontro aqui. E para você, tchau, tchau, até o nosso próximo episódio. Maravilha. Até mais.